Olá, meus queridos. Então, eu não estou conseguindo fazer a live ao vivo, então eu estou gravando e editando esses vídeos do próprio celular. Um dia, se Deus permitir, não é, com o meu trabalho, eu vou ter um computador com mais potência, com mais tecnologia, vou ter um celular melhor, talvez um iPhone, não é? Aí eu produzo vídeos de maior qualidade que vai satisfazer a você e com conteúdo genuíno das Escrituras para não enganar você e nem tirar o seu dinheiro, ok? Que é fruto do seu suor, tá bom? Para abençoar a sua casa, a sua família, seus filhos, seus netos e a você mesmo. Muito bem, vocês viram aí o vídeo que eu coloquei, não é? Com bastante humor, de forma cômica, mas isso não é brincadeira, tá bom? Nós vamos falar agora sobre fanerose e farenose. São essas palavras retiradas até mesmo do grego, não é? E está na Bíblia. Só que as pessoas subentenderam os seus significados e trouxeram elas para uma manipulação de cunho psiquiátrico e psicológico, psicoterapeuta, causando todo esse transtorno chamado de Pentecostes na igreja. E isso levou muitas pessoas a distúrbios mentais, fanatismo e bitolação, o prazer e a busca por sensações e emoções no corpo físico, né? E na mente, achando que isso é o Espírito Santo, que é fogo, que é manifestação de Deus, ok? Portanto, eu começo lendo assim para vocês, né? Começando essa live, ok, pessoal? De hoje, buscando entender este fenômeno. Doutrina do então poder de Deus, cair pelo poder de Deus, Pentecostes, fogo divino, não é? Cair, pular, girar, rodopiar em torno de si mesmo, como um peão, não é? Desgovernado, ok? Rolar pelo chão, tremer-se todo, gritar, não é? Aquele frenesi, aquela euforia toda, não é? E falar palavras sem nexo, sem significado algum. É o sintoma do batismo no Espírito Santo? É a certeza de que o Espírito Santo está na pessoa mesmo? Será? É a presença do Espírito Santo na pessoa num estado de transe descontrolado? Muitos crentes subentenderam alguns textos bíblicos, ok? Associando as personagens da Bíblia ao tal poder pentecostal, ou seja, tais textos bíblicos associando aos personagens e ao fogo do Espírito Santo e ao cair, tudo isso, tentando justificar essas manifestações corpóreas, não é? De descoordenação motora nas pessoas, histerismo e tal. Será que os personagens da Bíblia tiveram esse tipo de coisa no seu corpo? Qual é a base bíblica para isso? Bom, mas antes de falarmos dos personagens que supostamente caíram, não é? Vamos entender uma palavra que não tem nada a ver, aliás, duas palavras que não tem nada a ver com o cair pelo poder de Deus, mas foi muito disseminada e difundida como referência para justificar as tais quedas e descontrole, pula-pula, rola-rola de líderes pentecostais. Nós vamos falar sobre uma palavra chamada farenosis e depois uma palavra chamada catarsis. Duas palavras em grego que nós encontramos no Brit Hadashah, no Novo Testamento, ok? Mas antes de falarmos sobre essas palavras no grego, eu quero, obviamente, não é? Eu quero ler com vocês e nós vamos apresentar aqui matérias interessantes, tá? Eu quero ler com vocês também uma história que ela está, não é? No livro de 2 Crônicas, ok? O livro de 2 Crônicas, capítulo 7,
onde Salomão ele inaugura ali o templo, não é? Ele inaugura o templo de Deus, tá bom? E nós vamos agora falar sobre isso, tá bom? Muito bem. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Será que as pessoas realmente caíram pelo poder de Deus, enrolaram a língua, e um caiu por cima do outro, gira, gira, rola, rola, pula, pula? Será que isso aconteceu na inauguração do primeiro templo de Hashem, ali em Jerusalém, construído, inaugurado por Salomão? Será que isso de fato aconteceu? Então, vamos ao texto da palavra pela palavra. Segundo Crônicas, capítulo 7 e versículo 1, vai nos ensinar assim, o Kehalot, não é? O Kehalot é Salomão, o Kehalot, Salomão, o Kehalot, Salomão, Legit Palel, Vechaesh, Yeredach, Mera Samain, Vatokhar, Chaolach, Verá, Zerain, Velá Zerain, o Revod, Adonai Maled, et Rabait. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Olha aí, desceu fogo do céu, irmãos, né? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Versículo 2. Veja, segundo Crônicas 7, versículo 2. Olha só o que está escrito. Velo Yichalun HaKohanim Lavo El Beit Adonai Kimaleh and Kevod Adonai et Beit Adonai. Olha, Velo Yakelun, vamos ler direitinho, Velo Yakelun Hakonain Lavo El Beit Adonai Kimaleh and Kevod Adonai et Beit Adonai. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Versículo 3. Olha só o que vai dizer o versículo 3. Ok? Versículo 3, nós temos o seguinte. Vekol benei Israel roin beret ha'esh. O kevod Adonai al bait vaikreu apain aretzal al ratsefach al charit sefach vayeshetavu vechotot lai Adonai kitov kin leolam chassedor. Que quer dizer, olha só isso daqui, gente, que coisa impressionante, né? E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Agora vamos dar um pulinho no versículo 6. Olha só o que está escrito no versículo 6 do mesmo capítulo, não é? Está dizendo assim, lá no versículo 6, tá bom, gente? Está dizendo assim, olha, presta bem atenção, no versículo 6, não é? Vamos voltar aqui, que saiu um pouquinho de linha. O versículo 6, nós temos assim. Verhakonain al mishe merotan omedin, verha levin, Bichalei shir Adonai, asher azad, David Hamelech leodot, Ladonai ki leolan, Chassedol Bechalelel, ou Bechalel David Beyadan Verhakonain, Mahatzot
tserin, tserin, negedan, vechal Israel omedim, ou seja, e os sacerdotes, segundo a sua turma, cada grupo de sacerdotes e seus ofícios, não é? Estavam em pé, como também os levitas com os instrumentos, músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor. Só porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam trombetas de frente deles, e todo Israel estava em pé. Você reparou que desde o momento em que desceu a Kavod, a Kadosh, a glória do Senhor, ou a Shekinah, não é? Fogo no altar, glória, nuvens, né? Do grego é pires, ou pires, que quer dizer, daí vem pirotecnia, rojão, fogo, o fogo, né? Em grego, e baesh, ou vaesh em hebraico, fogo. Não caiu sobre os sacerdotes, não caiu sobre os levitas, não caiu sobre o povo, caiu sobre a oferta do altar, né? E encheu todo o Santo dos Santos, todo o templo, e aquela fumaça toda, aquela glória toda, não é? No templo ali de Israel, de Salomão, na inauguração. Entretanto, porém, os sacerdotes e os levitas e o povo se encurvaram em reverência, colocando o seu rosto no chão, ok? Você está entendendo isso? Ninguém caiu, ninguém rolou, ninguém pulou que nem cabrito, ninguém recebeu a unção do cabrito, nem a unção do saci pererê, nem a unção da vaca doida que sai empurrando, quebrando os feios a todo mundo, ninguém rodopiou que nem peão, nada disso. De onde vem então essas manifestações, irmão Ben? De onde vem você pode estar pecando contra o Espírito Santo? Cuidado, hein? Aquele que pecar contra mim, contra o Filho tem perdão, aquele que pecar contra o Pai tem perdão, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, o Akodesh, esse não tem perdão nem nessa vida e nem na outra. E aí, irmão Ben, fiquem tranquilos, eu não estou pecando, eu não estou blasfemando contra o Espírito Santo. Quem peca e quem blasfema contra o Espírito Santo são esses pastores, esses líderes que induzem o povo a essa hipnose, a essa sugestão, a essa indução de descontrole, né? A essa catarse e a essa faneirose toda. Agora vamos entender o que é isso que eu acabei de falar, faneirose. Então você viu aí que esse texto e contexto, segundo Crônicas, não respalda, não fundamentaliza rolar, cair, pular dentro da igreja, ou fogo pentecostal, ou presença do Espírito Santo. Deus não derruba ninguém, ok? E não é da vontade de Deus que ninguém caia. Cuide para que não caia, já diz a palavra, ok? E a casa de Deus é ordem e decência. Faneirose. Vamos entender isso? Etimologicamente, a palavra ela vem do grego, não é? Ela vem do grego, vem do verbo faneiron, ok? Que significa, presta bem atenção, tornar visível. Faneirose significa tornar visível, significa manifestar, significa mostrar abertamente, revelar algo oculto, ok? Será que Deus ou o Espírito Santo ele é desgovernado? Será que ele se manifesta como se ele tivesse tomado umas cachaças, uns mel, umas bebidas e andasse cambaleando de controle, né? Sem ter estabilidade, segurança, locomotora, e seus passos caindo, rolando, tropicando? Será? Será que Deus anda como se fosse uma pessoa que está tendo um ataque epilético, né? Se estribuchando toda? Eu creio que não. Deus é ordem e decência. Muito bem. Esse verbo, ele vem do adjetivo. Que adjetivo é esse? Faneiros. Significa legível, significa visível, claro, evidente e perceptível. Aquilo que se vê, não é? Portanto, faneiroses significa literalmente o ato de tornar algo visível ou revelado. Morfologicamente falando, como substantivo feminino, formado pelo sufixo cis, faneirosis, sufixo, não é prefixo, é o último. Prefixo é o primeiro e sufixo é o último. Então, fano,
faneró, fica aí como prefixo. E sis, fanerosis, faneroses como sufixo, não é? Que indica ação, processo, resultado de uma ação. Assim, fanerose é o processo, é o ato de manifestação, de manifestar-se, ok? Finalizando no campo da semântica, não é? No campo semântico, ou seja, vamos ver os sentidos possíveis. No grego bíblico e clássico, faneroses pode significar o quê? Também manifestação externa, algo invisível que agora se torna visível. Expressão concreta, algo que se mostra por sinais, ações e efeito. Demonstração clara, evidência perceptível do que antes era interno. Bom, vamos voltar agora às personagens bíblicas que eu falei aqui no comecinho, não é? Que supostamente caíram pelo poder de Deus. Então você entendeu que fanerose significa manifestação visível, algo oculto, algo misterioso ou algo invisível que se torna visível. Mas eles subentendem essa palavra, aplicando ela à manifestação do Espírito Santo, de Deus, visível na pessoa ou na igreja, incorporando nas pessoas. Isso é uma blasfêmia, isso não é fato, não é real, isso não acontece, ok? O que pode acontecer é a presença, ou a energia, a unção, a luz de Deus ali tocando nas pessoas, mas não que o próprio Deus está ali encarnando, ou o Espírito Santo. Mesmo sendo a presença, uma energia, uma força, né, espiritual, não vai descontrolar ninguém, derrubar ninguém e rodar ninguém pelo chão, ok? Muito bem, vamos lá. Então, você viu o que aconteceu no tempo de Salomão, 2 Coríntios capítulo 7, não é? Ninguém caiu, houve a presença de Deus. Mas alguns personagens da Bíblia que caíram, e os pentecostais alegam que eles caíram pelo poder, porque viram um anjo, a presença de Deus. Bom, vamos voltar então às personagens bíblicas que supostamente caíram pelo poder de Deus. Primeiro, Daniel e depois João, lá do Apocalipse, na ilha de Patmos, ok? O livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 2 e 3, nós vamos ver o seguinte. Bayamin Hanen, Ani Daniel Raitin, Miteabel Sheloshal ou Selosar, Selosarach, Shavuin e Yamin em hebraico. Naqueles dias, né, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Olha isso, estive triste por 3 semanas completas. No versículo 3, Lechen Hamudot lo achaletil uvizar vayan ou vayain loval el pil el vesol lo saret ad melote shelosete shavin yamin. Está dizendo Daniel, manjar desejável não comi, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Note bem que Daniel está de jejum há 3 semanas. 4º versículo. E no dia 24 do 1º mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. No versículo 5, ele vai narrar para nós que viu um anjo, um espectro, um ser de outra dimensão, que parecia um relâmpago, olhos como tochas de fogo, cuja voz era como de uma multidão ou de muitas águas. No versículo 7, ele vai dizer que só ele viu aquela visão. Os homens que estavam com ele não viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram. Semelhante à visão de Paulo, né? Lá em Atos, onde ele vê Jesus nas nuvens dos céus, ele ouve a voz. Os homens que estavam com ele, na sua companhia,
não viram, mas ouviram a voz e correram de pavor e de medo, deixando Saulo ali sozinho, Paulo sozinho. Ok? No versículo 8, veja só o que diz o versículo 8. Va'ani nishe arritin levadin ve'arer et chamariach hagedolach chazot velor nishe arbin koshi verodir nerepak alai lemashek velo atsarete kosh. Fiquei eu só, vi a visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se a minha aparência, mudou a minha aparência em desmaio, e não retive força alguma. A gente consegue ver aqui o autor, o Daniel, dizendo que ele caiu porque ele sentiu o fogo, ele sentiu a presença, ele sentiu a glória de Deus tocar nele, o Espírito de Hashem, do Eterno, veio sobre ele? Não. Leia o texto e contexto e compreenda, crente. Daniel não caiu pelo poder de Deus. Daniel caiu primeiro porque estava fraco, não é? Daniel caiu porque estava fraco. 3 semanas, ou 2 semanas, 3 semanas sem comer em jejum. Daniel caiu porque teve medo, porque viu um anjo, um espectro, um ser de outra dimensão, de outro mundo, com olhos como tochas de fogo, não é? Com voz como de muitas águas, de uma grande multidão. Não foi uma coisa linda e maravilhosa que Daniel viu, não. Por isso Daniel caiu e desmaiou de medo e de pavor, ok? Versículo 10. Vai chamar etikol devarif, o recamir, o chamei, etikol devarif, vanil chaitir, niredan alpanai, ufanai aretzar. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz de suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Ok? Você viu? Aí? Veja só. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz de suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Pois bem, no início do capítulo, nós vimos que Daniel estava triste e em jejum por 3 semanas, ou seja, fisicamente fraco e debilitado. Ele tem uma visão que provoca medo e pavor e ouve uma voz assustadora e cai e desmaia com o rosto no chão. Onde diz, no texto e contexto, que Daniel caiu pelo poder de Deus, irmãos. Ou que rolou, ou que rodopiou como um peão, ou que girou, ou que glorificou a Deus em outras línguas. Não tem. O texto é bem claro que ele caiu. Primeiro porque ele estava fraco, 3 semanas sem comer. Ele caiu também por medo, né, da visão e da voz que ouviu, que o assustou muito. Muito bem. Causando espanto, pânico e pavor. E eu já tive uma experiência dessa no Monte Santo, né, da igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias, aqui em Budas Artes, o Parelheiro, estado de Cipó. Quando eu era seminarista, estava eu e o meu companheiro de fé e de missão, Claudinei. Nós estávamos no Monte das Reverendas, lá em cima. E nós pedimos um sinal para Deus, a presença de um anjo. Nós sentimos, nós ouvimos e nós vimos, o que nos causou espanto e muito medo. Éramos iniciantes, assim, no mundo espiritual, né? Ali éramos muito novos, assim, não sabíamos lidar com essas coisas. E nós vimos e ouvimos, nos causou um pânico, um medo, que descemos catando cavaco pelos os degraus do monte até chegar lá embaixo apavorados. Não é fácil ter experiência com Deus, não, viu? Muito bem. Olha, bom, então vamos parar de distorcer, não é, o texto, ok? Usar este texto de Daniel 10:10 para tentar forçosamente
né, e de forma apelativa, que se Daniel caiu pelo poder de Deus, nós também podemos cair. Agora, vamos para outro evento no Novo Testamento, no Brit Hadashah, não é? O Apocalipse, capítulo 1 e versículo 17. A experiência que Yohanan, que João, não o Batista, mas o João da ilha de Patmos, teve no seu arrebatamento, na sua visão, ali com Yeshua, com Jesus. Vai dizer assim o texto. Presta bem atenção, não é? João na ilha de Patmos, ele vê Yeshua, ele vê Yahshua ou Yahushua, ele vê Jesus no estado glorificado, né? Apocalipse 1, 17, que está em grego, vai dizer assim: Kai rotei eidom auton, espesa prostos, podas auton ros necros, kai etken, ten dexian auton, epi yemen legon men, probou ego emi, ho protos, kai ho ecatos. Quando o vi, diz João no Apocalipse 1:17, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Né? Uns dizem que ele disse: eu sou o alfa e o ômega. Jamais em estado glorificado e espiritual, a espiritualidade ou Yeshua, Jesus, ia usar um idioma pagão, não é? Do grego. Jesus teria dito, na verdade, em hebraico: eu sou o Aleph e o Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, ok? O princípio e o fim. Bom, já deu para entender mais que o suficiente que tanto Daniel e João não caíram pelo poder de Deus, como vocês pregam na igreja. Eles caíram, tanto Daniel quanto o João, eles caíram por pavor, por medo, ok? Não caíram pela unção, o fogo, não é? Enfim, nem giraram, não gritaram, não falaram nessa tal língua estranha, genérica, generalizada, Urianda Labaia, nada disso, tá? Então, ô Sônia e Hernandes, para de enganar as pessoas da Renascer, quando vocês começam, fale língua estranha agora, para de enganar as pessoas, para de aplicar catarse, para de aplicar a psicologia de forma inapropriada, sem habilidade, sem qualificação para isso. Para com isso. Não brinque com as emoções, com a psique das pessoas, ok? Eles desmaiaram de medo do impacto da visão, ok? Agora voltemos à palavra fanerose. Resumindo, manifestação visível de algo invisível. De onde é que os crentes tiraram essa palavra para aplicar de maneira tão irresponsável, não é? Na mente das pessoas? Vamos aos textos fora de contexto. Atos capítulo 11, versículo 15. Vai dizer o quê? Endom, endeton, arxastai, melalein, epepsento, pneumatorragion, epiotos osper, ou rosper kai, epiremas en arque. Quando comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Presta bem atenção nisso. Eu poderia ser leviano com vocês e dizer aqui, tá vendo, né? Tá vendo, ó, caiu sobre eles o Espírito Santo, né? Sobre os gentios, e todos ali viram. Porém, a palavra aqui é cair, ou seja, no grego epepsen, ou epípito, que neste contexto de Atos, no grego está como metáfora, não é? Ou seja, como uma inspiração, como um impulso, e também repreensões
que lança sobre alguém e não cair literalmente. E mesmo se fosse, é o espírito que cai e não a pessoa que o recebe, ok? Agora vamos para a falerose, não é? Mas daqui a pouco nós vamos para a falerose, porque eu preciso entrar aqui para mostrar para vocês essa matéria extremamente importante.